Vai ser polêmico. Eu já começo esse vídeo dando esse recado a você, avisando que a minha opinião talvez não te agrade. E tá tudo bem, porque esse tema nos leva a discordar bastante. A SAF é uma realidade no Fluminense e a gente precisa falar sobre isso. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Giovana, eu sou a Guerreira Tricolor. Eu faço vídeos na internet sobre o Fluminense já há 4 anos. E durante esses 4 anos, quando a gente falava de SAF, a gente não sentia que era uma realidade, mas agora é. Agora o Fluminense invocou uma assembleia, tá? Para ser debatido ali entre conselho, entre, enfim, as pessoas que fazem a política do Fluminense acontecer, para tratar dos devidos assuntos relacionados à SAF. Então é uma realidade, gente. A SAF, muito em breve, provavelmente, estará entre nós. E eu nunca dei uma opinião concreta a respeito disso aqui no meu canal. E eu quero fazer uma live, tá? Eu já adianto que eu vou fazer uma live sobre isso muito em breve, porque eu sinto que eu preciso falar mais profundamente sobre esse assunto, mas eu não queria deixar passar. Eu não tinha dado a minha opinião antes porque eu não tinha uma opinião formada. Eu não tinha parado para pesquisar sobre SAF. Eu achava que essa era uma realidade que demoraria muito a chegar no Fluminense e que talvez nunca chegaria. Mas a gente sabe que nesse ano de 2025, esse assunto vem sondando mais ao redor de nós tricolores e agora se concretiza cada vez mais como um assunto pertinente, atual e que de fato irá acontecer. Acho que primeiro a gente tem que separar alguns fatores quando a gente fala de SAF. O primeiro de tudo é você colocar na sua cabeça, torcedor, que a SAF ela não vai salvar o Fluminense da noite para o dia. Ela não é uma coisa a curto prazo. A SAF ela demora a vir com seus frutos e quando vem são frutos muito positivos. Mas é uma coisa de médio a longo prazo. Então a gente não pode ter na nossa mente que a SAF vai resolver todos os problemas financeiros, burocráticos, dentro e fora de campo que o Fluminense tem, porque não vai. A segunda coisa é que a gente precisa muito ter certeza do que a gente quer, da nossa opinião enquanto torcedor, porque quem vai decidir isso somos nós, no final das contas. Se chegar a ter uma votação, quando tiver uma votação para finalmente a gente concretizar isso. É uma coisa que não tem como voltar atrás. Uma vez decidido, vai transformar a nossa história e o nosso clube para sempre. E a terceira coisa que eu acho que é o nosso pilar aí para a gente conseguir dar um start muito grande é pensar que, diferente dos outros clubes, o Fluminense está optando por uma SAF sem passar por um sufoco. Todas as SAFs que nós tivemos até hoje no Brasil foram optadas por assim serem feitas porque os clubes estavam passando por um sufoco financeiro muito grande, o que não é o caso do Fluminense. O que é bom, porque nos dá tempo para poder fazer as decisões, nos dá tempo para poder analisar as propostas de SAF. Com tudo isso dito, eu vou dar a minha opinião muito breve agora, porque, como eu falei para vocês, eu quero fazer uma live só sobre isso. Eu acho que a gente vive hoje, no futebol brasileiro, um ponto de revolução, digamos assim, no qual você tem clubes como Palmeiras e Flamengo que têm um investimento absurdo de dinheiro e que faz com que haja uma disparidade insana entre esses clubes e o restante. Ah, Giovana, mas isso existe no mundo todo. Isso existe no mundo todo, vocês têm total razão. Isso de fato existe no mundo todo. Mas o que eu quero dizer é que no futebol brasileiro, essa disparidade ela tem se colocado cada vez mais de maneira mais intensa. Tirando esses dois clubes que têm uma injeção de dinheiro muito forte, sem ser SAF, a gente tem os outros clubes que são SAF, como, por exemplo, o Botafogo, o Bahia, né? O Cruzeiro, e por aí vai, que são clubes que estão crescendo a sua estrutura, né, avançando cada vez mais quando o assunto é disputar por título. A própria tabela do Brasileirão é um exemplo disso.
E o que acontece é que nós, que não temos esse investimento pesado de dinheiro, vamos ficar cada vez mais para trás. É uma realidade do futebol brasileiro. Então, por esse ponto, eu sou a favor da SAF. Porque eu acho que o Fluminense vai acabar ficando para trás. Vai chegar uma hora que vai ficar extremamente desleal. E a disparidade vai ficar ainda maior para se disputar um título. Principalmente quando se trata do Brasileirão, que é um título de pontos corridos. Essa diferença de dinheiro vai ficar cada vez maior. E ora, quanto mais dinheiro você tem, mais jogadores você pode comprar. Quanto mais dinheiro você tem, mais qualidade de jogadores você pode ter. E por aí vai. Então, acho que se o Fluminense não se reestruturar, vai ficar para trás. Mas aí entra uma coisa chamada administração. Porque pouco importa se você tem dinheiro se você não sabe administrar o dinheiro que você tem, que é o que me preocupa no Fluminense. Hoje eu vejo que o Fluminense não sabe investir, não sabe contratar, não sabe aproveitar o dinheiro que tem, faz contratações ruins, vende seus jogadores de maneira ruim. E isso é uma coisa que a SAF pode não mudar em nada. A gente sabe que tem um grupo de 15 investidores querendo comprar o Fluminense. Se sabe por alto quem são esses 15 investidores, não se sabe muito bem a fundo. Eu acredito que nessa Assembleia Extraordinária esses assuntos, né, esses tópicos vão ser estudados mais a fundo, vão ser expostos mais a fundo. A gente sabe que talvez tenha aí uma quantia de 6 bilhões, né, desculpa, de reais a serem investidos no Fluminense, mas como que vão ser esses 6 bilhões? Vão ser 6 bilhões em 10 anos? Vão ser 6 bilhões em um ano? Vão ser 6 bilhões em 15 anos? 6 bilhões em 2 anos? A gente não sabe. Então, esses pequenos detalhes ligados à administração é que, para mim, vai me fazer ser determinante a favor ou não da SAF. Hoje, eu sou por alto. Hoje, eu digo a vocês, eu acho que seria um bom negócio para o Fluminense, mas com uma mudança de administração. E quando eu digo mudança de administração, eu digo mudança no jeito que o Fluminense vai ser administrado. Porque não adianta se tornar uma SAF e injetar muito dinheiro para fazer o que o Vasco fez, que agravou mais ainda essa situação, porque não soube administrar o dinheiro. Não adianta virar um galo, que querendo ou não virou uma SAF, mas tem aí uma dívida absurda, que pode quebrar o clube a qualquer momento. Não adianta também virar um Cruzeiro, que só agora está dando resultado, mas virou SAF e ficou lá, ó, um tempão ferrado também, até o Ronaldo conseguir aí, né, reestruturar as coisas. O que eu quero dizer é que não adianta ter dinheiro se você não sabe muito bem como investir esse dinheiro. E quando se trata de SAF, é o que eu falei, é um caminho sem volta. Uma vez tomada essa decisão, o Fluminense vai mudar a sua vida para sempre. No mais, gente, a gente tem poucas informações a respeito ainda sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Eu vou fazer uma live aqui no qual eu vou discutir sobre isso com vocês, cada vez mais profundo. Né? Essa assembleia ela vai ocorrer no dia 7 de setembro, hoje é dia 1º de setembro, é no dia 8, eu acho, perdão, no dia 8 de setembro, eu tô até com o calendário aqui. Dia 8 de setembro é um sábado, tá? Então vai ser transmitida na Flu TV, o que eu acho de extrema importância para nós torcedores começarmos a debater, a entender mais profundamente o que vai ser essa SAF para a gente. Eu vou falar cada vez mais sobre isso aqui, mas essa é a minha opinião geral. Eu acho que é muito interessante a ideia da SAF, a gente tem muito tempo para poder debater e decidir se esse é o futuro do Fluminense, porque a gente não está afundado em dívida como os outros clubes que se tornaram SAF estavam quando fizeram essa decisão. Então, isso nos dá mais tempo para respirar e para pensar, e a gente tem que pensar em muito antes da gente bater esse martelo. Não adianta virar SAF se os princípios e se os costumes errados no Fluminense não melhorarem. Mas e vocês? Me falem o que vocês pensam. Se inscreve no canal, gente. Deixa seu like, deixa seu comentário. Eu quero entender o que vocês acham sobre isso. Valeu. E fiquem de olho que a live sobre SAF vem aí.